eu botei uma pequena frase ali, toda a família. Pontinho, pontinho, pontinho. Porque a gente olha, acho que você consegue ver bem essa foto aí, e muitas vezes a gente enxerga a família assim. A gente tem um vô, uma avó ali, um casal e netos, e muitas das vezes a gente tem essa família como a família ideal. E muitas das vezes a gente, como a gente tem falado, né, durante todo esse mês, a gente gera um monte de expectativas em relação à nossa família, em relação à família que nós temos ou à família que nós desejamos criar. E só que as coisas não funcionam tão bem assim quanto essa foto, né? E eu queria ler com você Lucas 7, versículos de 11 a 16. Você pode acompanhar com a gente no telão, essa trecho da Bíblia está aí no telão, mas se você desejar, abre a sua Bíblia aí, Lucas 7, versículos de 11 a 16. Vamos lá, amém? Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente começar. Tem alguém com frio? Frio? Tá todo mundo bem? Só um pouquinho ali. Aqui é essa turma da cá, vamos lá. É um ar-condicionado dali. Mas vamos lá. Vou ler com você então, Lucas 7, do verso 11 ao 16. E diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Você crê que isso aconteceu, como diz a Bíblia? E eu quero chamar a atenção de você para algumas situações, no mínimo estranhas ou diferentes, que aconteceram nessa situação. Primeiro ponto que eu queria deixar com você é que Jesus estava em outro lugar, e ele foi a essa cidade chamada Naim, só com esse propósito. Você crê nisso aí? Porque depois dali ele volta, ele vai para outros lugares continuar o seu ministério, e essa cidade não é mais citada. Ele foi lá só para encontrar essa mãe, esse jovem, esse cortejo que estava acontecendo. Ele foi lá só para isso. Outro ponto que é engraçado, é diferente, é que Jesus fala uma coisa que... Quem já foi a um sepultamento? A maioria de nós já foi. Ontem eu fui a um sepultamento. E eu confesso, mesmo a gente, na posição de pastor, de forma geral, a gente vai trazer uma palavra de conforto, de consolo, mas o que é maior nisso tudo, e isso eu dou uma importância grande demais. Alguns amigos que estavam lá, a gente chegou a conversar sobre isso. A presença é que é importante, porque na maior parte das vezes a gente não sabe o que falar. No máximo você vai dizer que você está sentido, que Deus console o coração da família, porque eu e você, a gente não pode fazer absolutamente nada, mas o que a gente pode fazer é ir lá e dar um abraço, né? E esse abraço diz muito, esse abraço é importante mais. Então você que é a família, né? Lembre-se disso,
Muitas das vezes, acho que foi até o Marcelinho que falou comigo, ele falou assim, que às vezes a gente acha assim, vai um monte de gente lá, ninguém vai nem notar minha falta. Vai sim, cara, seu abraço é importante demais. Mas, na maior parte das vezes, o que a gente diz olha, a gente sente muito, a gente está aqui com você para a gente chorar junto. A gente está aqui para o que você precisar. E que Deus console o seu coração e conduza e continue com você e sua casa nos próximos dias, onde a saudade virá, onde a percepção da ausência vai acontecer realmente. Mas Jesus diz uma coisa que eu acho que você nunca disse. Você já chegou, e eu acho que não, mas você já chegou num sepultamento ou num enterro, e chegou lá para o esposo, para os filhos, ou mesmo para aquele ente direto ali, e falou assim, cara, não chora. Quem já falou isso aqui? Você não tem nem essa coragem. Porque a gente fica assim, mas Jesus falou para aquela mãe, não chore. É estranho, é estranho demais. Ele falar isso, como é que ele fala um negócio dele? Não chora. Será que você tem coragem no próximo sepultamento, enterro que você for, chegar lá e falar assim, vem aqui, cara, não chora. A gente não tem essa coragem de falar. A gente vai lá e dá aquele abraço forte, apertado. Mas Jesus disse isso. E outra coisa que Jesus faz que é doido demais. Ele toca no caixão, ele toca naquele corpo. E naquela época não é como hoje, tinha um caixão. Hoje a gente tem um caixão de madeira e tal. Antigamente não, o corpo era só... E a gente vê isso no Oriente. A gente ainda funciona assim, o corpo é enrolado num pano somente. E é conduzido numa maca, numa espécie de maca. E era extremamente proibido tocar no morto. Quem tocasse no morto estava automaticamente impuro. Não podia ficar no meio da cidade, tinha que sair, ficar um tempo do lado de fora para uma reciclagem, para ficar limpo de novo. 3 a 7 dias do lado de fora. As cidades antigamente, e você sabe disso, eram cercadas, tinha um muro. Então tinha que ficar do portão para fora, porque não podia fazer parte do convívio. E Rodrigo, por que você está falando isso tudo? Porque muitas das vezes a gente elabora dentro da nossa mente aquela foto, aquela família ideal, aquela família 100%. E eu vim hoje dizer para você que essa família ideal, ela não existe. E a gente vai caminhar um pouquinho com isso. Muitas das vezes a gente tem vivido situações dentro da nossa casa que em algum nível impureza e separação tem acontecido na nossa casa. Meu irmão, eu não conheço sua vida. A gente, embora conheça muita gente, mas eu não conheço a fundo sua vida. Mas eu acredito que Deus trouxe você aqui para tocar o seu coração, porque talvez você esteja aqui, ou haja aqui familiares, maridos e esposas que estejam do lado de fora da comunhão, estejam separados, como se estivessem impuros. Talvez estejam aqui, tenham aqui maridos e esposas que têm dormido talvez até na mesma cama, mas de costas uns para os outros. Talvez tenha aqui algum jovem ou um pai que talvez não esteja falando propriamente com seu filho. Talvez você tenha um irmão que há algum tempo você não fala com ele. Talvez ele para você esteja do lado de fora da cidade. Esteja do lado de fora desses muros que cercam a sua casa. Muitas famílias que talvez estejam aqui têm tido dificuldade de conversar, de ter um tempo de comunhão e de intimidade, ou até de rir juntos. Eu não sei como anda a sua casa, mas eu sei que Deus trouxe você aqui essa noite para mudar a sua história, se você permitir. E eu queria conversar com você sobre isso, porque Jesus foi àquela cidade só para tocar aquela família. E há famílias diferentes.
Nem toda família tem aquela configuração que está ali. Talvez, e eu creio que haja nessa noite, famílias que são formadas só de irmãos. A gente vê histórias, famílias que, por algum motivo, os pais faleceram e aquele irmão mais velho, aquela irmã mais velha assumiu a casa. Talvez essa seja a sua história. Assumiu os seus irmãos. É uma família diferente. Talvez haja aqui como a de Lázaro, Marta e Maria. A Bíblia relata isso, eles faziam uma família, eram irmãos e faziam parte de uma casa. Jesus esteve lá com eles. Talvez existam famílias aqui que seja você mãe e seus filhos. Talvez existam famílias aqui que seja você pai e seus filhos. Existem famílias diferentes e também existem famílias que se misturaram. Depois de um segundo casamento, filhos de um primeiro casamento e depois filhos de um casamento atual. Filhos de um pai e de uma mãe que depois se juntaram e formaram uma outra família. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque famílias são complexas. A gente vê nessa foto, essa foto é linda, uma foto de revista, e ela transmite uma imagem que na maioria dos casos não é realidade. E por que Rodrigo, por que você está falando isso com a gente? Cara, porque às vezes a gente entra numa crise, ou, eu vou usar a caixa do pastor André aqui, a caixa da expectativa. A gente às vezes põe para nós a expectativa de que a nossa casa deveria ser assim. E por um monte de circunstâncias, umas que você teve controle e outras não, a sua casa não tem essa foto mais. Ela não tem mais essa característica. E muitos de nós, a gente tem assumido uma frustração e acaba que a gente não consegue mais caminhar, porque a nossa expectativa foi frustrada. E eu queria conversar com você um monte de coisas que eu anotei aqui. Eu estava falando para a Aline, esse documento que está na minha mão em papel, já tem um tempo que eu não uso papel. Eu fui anotando um monte de coisa, Deus foi falando comigo, eu anotei no celular, anotei no papel. E eu falei para ela agora, antes de vir para cá, meu amor, eu anotei tanta coisa diferente que eu tive que trazer em papel, porque o meu esboço original já foi para o Beleléu. Porque eu creio que essas coisas que eu anotei aqui, Deus me inspirou agora há pouco, só para falar para você que veio aqui. Mas vamos lá. Eu queria falar com você, essa é a história de uma família. E eu quero trazer essas atitudes de Jesus com a sua família hoje. A primeira coisa é que, toda família sofre. Talvez você tenha esse ideal. Eles, nessa foto, aparentemente não tem nenhum sofrimento. Mas toda família sofre. Faz parte da nossa vida a gente passar por alguma situação que vai trazer sofrimento. Ontem a gente estava acompanhando uma família aqui da igreja que perdeu uma avó, uma mãe. E eu acho que você se identifica com essa dor. E um dia, se você não passou, você vai passar. Toda família sofre, sempre há um sofrimento. Sempre há uma situação dentro da nossa casa com algum parente que está trazendo, que não está funcionando propriamente. E aí, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai lidar com isso? Naquela família daquela viúva de Naim, as coisas também não andavam nada bem. Ela era viúva, o seu esposo já tinha falecido, e agora a Bíblia é muito clara, ela narra que era o único filho que ela tinha havia morrido. Agora aquela mulher era uma mulher só. Ela não tinha mais ninguém. E se você já leu um pouquinho da Bíblia, você vai perceber que antigamente
as viúvas tinham uma vida bem difícil. A igreja era conclamada a ajudar, a apoiar, porque não havia trabalho, o sustento vinha dos homens, dos filhos, da descendência, sustentavam os mais velhos. E agora aquela mulher, ela estava sozinha. Ah, Rodrigo, mas, ok, e como é que isso se aplica hoje? Sofrimento pode acontecer na minha casa e na sua. Talvez você esteja aqui e muitas vezes a gente até fica meio... não, mas a gente está com Deus. Deus está com a gente. Eu creio nisso. Mas Ele não isentou eu e você de sofrimento. A gente iria passar por tribulação nessa vida. Então talvez um marido pode perder um emprego. Sofrimento vai acontecer. Um momento difícil vai acontecer naquela casa. Talvez um projeto que você iniciou, ele não funcionou bem. Talvez aquele filho que você cuidou tanto, projetou tanto, fez um monte de escolhas erradas e está passando um momento difícil. Talvez ele voltou para sua casa. Talvez ele destruiu a sua própria casa, se envolveu com drogas, eu não sei. Mas sofrimento acontece. Sofrimento pode acontecer. E aí? Uma coisa que a gente precisa o tempo todo lembrar é que todos nós passamos por esse momento. E alguma coisa chega a ser meio doido, porque hoje o pastor André até comentou sobre isso de manhã. A gente tem um negócio dentro da gente, quando alguém começa a falar, pô, cara, está acontecendo isso, e lá em casa está fazendo isso, e aconteceu isso com meu esposo, com minha esposa, com meu filho. Rola dentro da gente um sentimento e a gente vai buscar aquele desafio que a gente... Há uma competição do maior sofrimento, a gente quer contar um sofrimento maior ainda. A gente quer... ou não é a gente que acontece isso? Rola uma competição e eu queria convidar você a não compare seu sofrimento com o de ninguém. Se alguém está sofrendo, não queira ter um sofrimento maior que o dele, não. E uma coisa que a gente precisa lembrar, não julgue o sofrimento de alguém. Às vezes alguém conta alguma coisa para nós e às vezes a gente, porque já passou uma situação pior, pai, isso aí moleza, leva com o pé nas costas, fica tranquilo. E às vezes a gente dá essa dica. E eu lembro de um exemplo que eu ouvi, de um pai que estava chegando em casa e viu a sua esposa do lado de fora da rua, joelhada no chão, com um filho de 4 anos, chorando, e ela chorando copiosamente. Quando você vê essa cena, algo grave aconteceu, é a primeira ideia que a gente tem. E aí ele, cara, o que está acontecendo? Ele falou assim, não, ele estava brincando na garagem, e a rodinha do carrinho de plástico dele soltou e caiu no bueiro. Nós estamos aqui tentando catar a rodinha. E você já passou por esse negócio? A gente fica ali, então... E aí, por que não compra outro carrinho? Não, ele não quer, ele não para de chorar, esse menino. Dá um carrinho novo, mas não, ele não quer. Então vamos lá, o que o pai vai fazer? Vai pegar um arame, vai abrir o bueiro, vai ficar ali até que finalmente acha aquela rodinha. E eu já tive vários exemplos desses na minha casa. E você, se você tem filho pequeno, ele quer aquele negócio, não adianta, é aquela boneca suja demais, é aquela fronha do travesseiro que você esqueceu na viagem, que ele só dorme com ela, meu Deus, que pavor agora. E aí, finalmente aquela rodinha sai e aquele filho fica agradecido, ele abraça o pai, abraça a mãe e começa a brincar com o carrinho. 10 minutos depois, já foi, ele está brincando com outra coisa. Não dá uma raiva em nós, assim? Dá uma raiva na gente. Eu falo assim, quando a gente tem filho pequeno, a gente quando tem aniversário dele, eu também acontece isso. A gente compra um presente caro. Aí chega aquele primo que já não tem um tempão, ele traz um ioiô, sei lá, aquele que comprou na feira hippie. Mas o menino garra naquele negócio, o negócio que você comprou que custou R$500, fica agarrado lá, e ele vai brincar com aquele ioiô a semana inteira. E a gente, mas voltando para a história do carrinho,
Às vezes a gente age assim com os nossos irmãos. Mas como, Rodrigo? Às vezes a gente julga aquela dor, daquela perda daquela rodinha como se fosse nada. Ah, cara, isso aí não é nada, isso aí passa fácil. Isso aí você precisa pular. Isso aí você... Não liga não, é assim mesmo. Talvez seu filho esteja apaixonado por uma menina, talvez aqui da igreja. Aleluia. E ele chora em casa. Meu Deus, pai, ela não olha para mim. E muitas das vezes a gente, meu Deus, 55 vezes mais isso ainda vai acontecer na sua vida. A gente fala, né? A gente faz por menos. A gente fala assim, cara, não liga não, é assim mesmo. Mas dentro daquele coração o sofrimento está acontecendo de verdade. Às vezes sua filha perdeu uma vaga no vestibular. E você sabe, cara, outros virão. Ou ela foi demitida. Ou não sei, ela desmanchou um namoro. E você sabe que daqui a pouco aquilo tudo vai ser contornado. Outros caminhos Deus vai trazer. Solução vai acontecer. Mas a gente faz por menos. A gente está julgando o sentimento e o sofrimento do nosso filho. Enquanto o nosso papel como pai, a Bíblia diz que Jesus ele não ficou alheio àquele sofrimento daquela viúva. Ele interveio, ele se dispôs, ele foi lá. Muitas das vezes a gente deixa de lado, a gente não se intromete, a gente não participa, a gente sequer chama. Eu lembro, eu acabo falando das coisas que eu vivi, porque faz parte da minha história. E eu lembro de uma vez, de eu ter falado para o meu pai assim, falei, meu pai era muito envolvido na igreja. E por favor, né, eu vou falar algo que é particular, e eu não tenho nenhum problema disso, né? Minha vida, eu sempre falo dela. Porque a gente tem visto a Deus sobre a nossa vida, mas nós não somos aquela família. Nem a família dos meus pais e nem a família minha com a Aline, nós não somos essa foto. Nós temos sofrimento, temos desafios, passamos problemas, sim, mas a gente tem vencido. Você pode vencer também. Mas eu lembro de uma vez de eu ter falado com meu pai, meu pai era muito envolvido com os jovens da igreja, e eu falei para ele, falei, e eu estava num momento de adolescência, eu tinha uns 15 anos, e eu falei para ele assim, falei, cara, você conhece, você conversa com todo mundo, você sabe como é que está a vida de todos os jovens da igreja, mas você não sabe como eu estou, você não sabe como está meu namoro. E eu lembro que aquilo, eu sei que foi um soco no estômago dele. Mas eu estou falando isso para você porque você precisa se atentar. Você precisa ir lá e bater na porta do seu filho, sim, e dizer, cara, como você está? Não espere que ele venha a você, porque muitas das vezes eles não vêm. Mas você, como pai, você precisa se importar com o sofrimento que está acontecendo dentro dele. Porque sim, sofrimento está acontecendo. Seja em qual nível for, ele está acontecendo. Não deixe ele viver, não. Se ele estiver ruim, ele vem falar comigo. Quando ele vier, pode ser tarde. Pode haver um buraco gigante dentro dele. Então, talvez a gente ouve do nosso cônjuge algo errado. Às vezes a gente fala mal do nosso cônjuge. Mas como assim, Rodrigo? Essa menina só anda atrasada. Ela é aquilo. Olha só que lerdeza. Vamos lá. Esse pai, esse marido, ele não faz nada, ele é mó banana. E às vezes a gente acaba comentando essas coisas. O sofrimento está acontecendo dentro da gente. Frustrações que pode ser ousado o que eu vou falar, mas eu também não tenho problema disso. Às vezes a gente cria uma expectativa gigante dentro da gente, que a nossa vida vai ser assim, que vai acontecer assim ou assado. Né? A gente gera expectativas, tem fantasias dentro de nós, na nossa casa, no nosso casamento. Talvez você
Pense assim, eu quero que meu filho faça isso, faça aquilo, que siga por aquele caminho, que ele seja um profissional, ou que ele seja um militar, porque eu sou militar. E aí, talvez aqui esse filho não escolha. E aí a gente gera dentro de nós aquela expectativa frustrada. Talvez, eu acho que todo marido, vou ser bem honesto aqui com você, acho que todo marido, depois de um dia de trabalho, cria aquela expectativa e a gente faz esses planos sim. Pois eu queria chegar em casa, eu espero que eu chegue. E de vez em quando a gente até planeja esse negócio. Né? Eu quero chegar em casa hoje, quero que a minha esposa me receba linda, com aquela camisola linda, que meus filhos estão em outro lugar. Aleluia! Eu quero que ela pareça lindona, só para mim. Só que você chega em casa, tadinho, você abre a porta. Ela trabalhou o dia todo. Aí ela está lá fazendo comida, as crianças estão tudo espalhadas na sala, cheio de coisa. Ela está usando uma camisa do político. Você imagina, você planeja assim, né? Hoje vai ser aquela noite, hoje vai ser aquele negócio. Hoje o negócio vai arrebentar quando você abre a porta. E aí a gente fica triste, a gente fica chateado. Aí ela pergunta para você assim, o que houve? Nada não. E eu imagino, eu sei o lado dela. Ela fala assim, eu acho que ela... A Aline, eu vou falar a Aline mesmo, porque é ela que é minha mulher. Eu acho que ela fica pensando assim, pô, hoje eu vou chegar em casa. Aleluia, aquela louça vai estar lavada. Ele estudou os deveres de casa tudo com o Guilherme. Ele vai chegar numa hora pontual, combinada. Ela chega em casa. Eu nem cheguei ainda. E às vezes você chega cheio de amor. E ela está lá. Foi estudar ainda, trabalhou o dia inteiro, o pneu furou, foi levar no mercado, foi levar as crianças no médico. E aí, como é que funciona? A expectativa que estava no coração dela também é frustrada. Sofrimento está acontecendo. E a gente não pode ficar alheio a isso. A gente não pode deixar essas coisas simplesmente passarem. Toda família sofre. Toda família também enfrenta emoções negativas. A gente pode dizer que não, mas a gente fica com raiva, a gente tem inveja, a gente fica com ódio, a gente quer enforcar o outro. Seja da nossa família, que é o que é mais comum, mas também a gente quer enforcar os outros, a família dos outros. Diz que não é verdade. A gente passa por essas situações. E a gente precisa, nesse momento, ter compaixão. A compaixão de Cristo. Aquela que ele apresentou lá em Naim. Você imagina o coração daquela mãe nesse momento? Ela, ao mesmo tempo da tristeza da separação e, por outro lado, e agora? Como é que será? Como vai ser esse próximo tempo? A gente tem inveja da outra família, porque, querendo você ou não, a sua família se enxerga o sofrimento, se enxerga as emoções negativas, mas na família dos outros, a gente enxerga aquela foto. Você vê o pastor André aqui de manhã, você fala, essa família é linda demais, tudo funciona bom demais. Você talvez olhe para mim e você fala, lá na casa dele deve ser tudo ótimo. Lá ninguém deixa a roupa jogada. Lá as crianças tudo obedecem, dormem no horário. Não, não é assim. Definitivamente não é assim. E a gente fica pensativo, a gente fica planejando, e essas emoções vêm contra nós. Às vezes, você conheceu possivelmente seu marido, sua esposa, você namorou um tempo com ele, sim ou não?
Durante esse tempo, pastor, ele não tinha muito, ele era enrolado, ela era atrasada, ela não cumpria muito horário. No namoro era assim? Era ou não era? Talvez sim. No noivado também é? No casamento? Meu irmão, vai ser assim, não tem jeito. Pastor, meu noivo, meu namorado, ele era meio enrolado com o negócio de grana. Na época do namoro, era. E no noivado também? Também. Adivinha só, no casamento? Também vai ser. Eu estava pensando em uma coisa aqui. Você não vai mudar ele, mano. Você não vai mudar ele, você não vai mudar ela. E muitas vezes, logo quando a gente casa, a gente tem uma expectativa muito doida, porque a gente está com aquela foto ali piscando dentro da gente, que a gente tem que fazer a nossa vida funcionar igual essa foto, tudo perfeito, funcionando bem, 100%. E aí a gente tenta mudar o outro, logo quando a gente casa, a gente quer comandar, a gente quer fazer o outro obedecer, não, o que ele tem que ser assim, tem que funcionar. Você não vai mudar ele. Deixa eu falar uma coisa para você, se você não casou, anota ainda. Anota esse negócio aí, porque as coisas que te agradam nele ou nela, no namoro, elas vão melhorar depois que casar. Mas as coisas que dá raiva em você, que você não consegue funcionar bem, meu irmão, vai piorar. Vai piorar esse negócio depois que casar. Porque hoje você passa 3, 4 horas com ele por semana. Depois você vai passar 24 horas com ele. Dá um quê de não aguento mais, mas vai piorar. É por isso que a gente precisa amar no casamento incondicionalmente. Precisa haver amor incondicional. Eu anotei essa frase, sexta-feira, eu fui ao aniversário de um amigo do meu trabalho, e encontrei um outro amigo que eu gosto muito, ele é muito divertido. E ele me citou uma palavra que eu nem sei se existe, mas eu anotei. Que ele falou que a esposa dele é processualística. Já ouviu essa palavra? Eu nem sei se existe, mas acho que não. Gente, tem gente que é assim, tudo é meticulosamente. Ele falou assim que na casa dele, ela põe a mesa, o guardanapo é dobrado a 33 graus. Manja essa assim? Sabe? Se vai fazer um bolinho, biscoitinho de nata, cara, eles são milimetricamente medidos, um do ladinho do outro. Nada pode estar fora do lugar. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque tem gente aqui assim. Gente, eu conheço gente que arruma a gaveta por cor, roupa por cor. Meu Deus! E esse meu amigo é completamente doido. Ele foi criado com outra forma. Imagina esse casamento. Ele disse para mim assim, ele falou, Rodrigo, tinha uma regra lá em casa que a toalha tinha que mudar de lugar, ser mudada para trocar, de tempos em tempos. E chegou um dia, sei lá que hora do dia, sei lá que dia era da semana, sei que um dia ele foi tomar banho, aí saiu do banho, cadê a toalha? Sem toalha. Esse meu amigo que não se aperta, ok, sem problemas. Foi em cima da cama, rola para um lado, rola para o outro, e vamos nessa. Você imagina a raiva dessa moça do outro lado? Você consegue imaginar esse negócio acontecendo? Não ri não, que isso acontece na sua casa. Não sei como. Não sei se seu marido, mas assim, gente, eu falo ali, a Aline, ela é, lá de casa, ela é a processualística. Eu sou o vale qualquer coisa. A outra história desse meu amigo, ele comprou, ela, né, ela é toda, né, requintada, e quem eu acho legal, quem gosta disso, né? Ele falou assim, não, depois que ele almoça, eu janta, ele, dá uma tangerina. Aí ela falou que ela foi recolher o prato dele, o prato da comida. Ele falou, não, ele quer descascar a tangerina ali junto com o feijão, o resto do feijão, do arroz. Sabe, manja como é, né? E a outra que ela foi toda feliz, fizeram uma viagem a Portugal, compraram um negócio daquele que eu não sei o nome, que põe azeite e vinagre, sabe como é? Como chama? Galeteira, isso aí.
uma galeteira de Portugal, uma coisa fina, né, gente? Aí botaram aquele negócio na mesa, aí a primeira que o negócio saiu um titaquinho assim só, ele foi, pegou a garrafa e pá, na mesa. Só que o que eu estou dizendo isso para você, cara? Se a gente não souber lidar com isso, a gente vai viver com o coração apertado. Aos recém-casados, né? Contorne, não viva uma vida de sofrimento, porque toda a família sofre. E com o tempo, gente, a gente vai... Quer ver aí, ó, não sei, as mulheres vão dizer aleluia. Não, quando você casou, e é assim mesmo, gente, eu vivi esse negócio. Você não me dá atenção, você só quer ir jogar bola, sábado. Você passa a semana inteira trabalhando, quer sábado jogar bola. Fica comigo, não me dá... Hoje, se eu falo assim, vou jogar bola, Aline, o negócio começa a fazer, não, vai sair com seus amigos, vai jogar uma bola, vai... porque ela vai ficar lá, ó, tranquila. Isso é questão só de, inteligência. Se o negócio começa, eu falei, meu amor, por que você não liga para sua irmã, para sua mãe, leva ela no shopping hoje? Aí o dia tá bonito, vai lá, vou dar uma volta. Eu odeio o shopping. Então, antigamente ela falava, não, vamos comigo. E eu ia com aquele, porque eu... Um pouco de mau humor, é verdade. Porque eu ia lá, eu sou o cara da bolsa, né? Sabe qual é? Vou lá, banco 1, banco 2, né? Vou nos banquinhos. E agora, gente, nem os banquinhos no shopping não tem mais. Tem que ficar em pé segurando as bolsas. Gente, depois de 20, 17, 18 anos de casado, que nós vamos fazer agora... Meu amor, vou ao shopping, aleluia, chama lá suas amigas, chama a Rafaela para ir no shopping. Alguém que gosta, ela já entende. Não é verdade, gente, não tem mais sofrimento agora. E muitas das vezes a gente quer mudar o outro, mas na verdade a gente sempre precisa mudar. Você precisa ser menos exigente. O pastor André falou hoje, baixar um pouco as expectativas. E a coisa começa a fluir de uma forma melhor. Deus está envolvido nesse negócio. Uma coisa que a gente, ontem eu até fiquei pensando um pouco nisso, e eu cheguei a falar isso lá no sepultamento. Muitos de nós perdemos um ente querido. A gente já perdeu. Só que muita gente, às vezes, vai lidar com essa emoção negativa e deixar isso perpetuar dentro da gente. Talvez você esteja aqui hoje e tenha perdido um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe. E até hoje você está vivendo esse negócio. Até hoje, talvez as roupas estejam lá guardadas. Talvez até hoje alguns pertences façam parte da sua rotina. Deixa eu dizer uma coisa para você com todo amor. Da mesma forma como Jesus foi até aquela mãe e interveio naquela emoção negativa e trouxe restauração. Se você está vivendo essa situação hoje aqui, Deus pode transformar essa circunstância da sua vida e te trazer alegria novamente. Você não precisa ficar vivendo esse sofrimento. Ele não vai voltar, ela não vai voltar mais. E a sua vida precisa continuar. Seu coração continua batendo, os seus pulmões continuam respirando, vida está acontecendo em você. O projeto e o plano de Deus para a sua vida não pararam. Se a pessoa que você mais amava não está mais aqui, vire a página. Continue a sua história. Ela precisa continuar. E uma coisa que muitas vezes acontecem quando essas emoções negativas acometem a nossa casa. Como eu falei para você dessa história que aconteceu comigo e meu pai, e uma coisa que a gente sempre teve forte dentro da nossa casa, é a oportunidade de perdoar e recomeçar. E muitas das vezes a gente vive situações que filhos não obedecem. Filhos continuam trazendo problemas. E uma coisa que muitos pais fazem, distância começa a acontecer. A gente às vezes empurra nossos filhos para o lado de fora da cidade. A gente empurra eles para o lado de fora dos portões. E essa conexão
esse vínculo, ele é rompido. E eu faço um clamor a você hoje, pai, por favor, não rompa o vínculo com seus filhos. Por mais difícil que esteja sendo, por mais duro que esteja sendo a situação que vocês estão vivendo, não os coloque para fora da sua cidade. Não os coloque para o outro lado do muro. Porque lá eles vão morrer. Não vão morrer fisicamente. Mas a história da sua casa e da sua família vai morrer. Por mais difícil que seja, não rompa o vínculo com seus filhos. Toda família também precisa de consolo. Eu não sei se você consegue ver bem essa foto. São dois jovens que não têm mais as pernas. E a gente estava falando, é uma continuidade daquilo que a gente está falando. Jesus, naquele exemplo de Naim, tocou aquele caixão e foi consolar aquela mulher, aquela mãe. Jesus disse para aquela mulher, não chore. Aquela que eu e você não temos coragem de dizer num sepultamento. Mas é estranho porque Jesus, você conhece a história de Lázaro? Chamaram Jesus demora um pouco para chegar, e a gente não sabe se de propósito ou não, mas ele chega, Lázaro já havia morrido. E o mais curioso é que a Bíblia diz que Jesus chora. Mas 2 minutos depois ele iria ressuscitar Lázaro. Por que eu estou falando isso? Porque aquele sentimento e aquela forma de consolo precisava acontecer. Jesus precisava repartir daquele sentimento com aquela família. E meu amigo, de chorar eu posso falar que eu entendo um pouco. É importante. Eu falei ontem, durante o sepultamento, é preciso viver o luto. É preciso viver a perda. Você está vendo 2 jovens aqui jogando futebol sem uma das pernas. Mas para que esse momento aconteça, o momento da ressurreição, o momento do ressurgimento, do renascimento, o momento da alegria voltar à sua casa, primeiro, o luto, a perda, precisa ser vivido. A gente precisa lembrar disso. E uma coisa que eu queria dizer para você, como igreja, muitas vezes, como família, ao julgar, ao refletir sobre algo que aconteceu sobre a vida de alguém, muitas das vezes a gente insere o nosso comentário, aquilo que nós achamos, aquilo que nós percebemos, aquilo que nós pensamos, ao invés de muitas vezes a gente simplesmente consolar. Consolar é fazer parte, se fazer parte daquele problema. É dar uma palavra de apoio, de afago, de amor. E muitas das vezes a gente precisa viver esse tempo para que a gente comece a crescer na nossa casa, na nossa família. Primeiro a gente precisa deixar o nosso eu morrer. E muitas das vezes, e nessas vezes onde consolo precisa acontecer, meu irmão, aquilo que você pensa ou acha, aquilo que você percebe, talvez possa ser guardado para você. E isso pode acontecer dentro
da nossa casa. Se seu esposo ou sua esposa morreu, ou se uma separação aconteceu, você precisa continuar. Jesus traz intervenção sobre aquela mulher de Naim. Toda família precisa da bondade de Deus. E bondade de Deus e o milagre de Deus, a bondade, a Bíblia não relata, não diz que aquela mulher ela pediu algo. Jesus estava passando e a Bíblia diz que ele se compadeceu dela. Ele teve a intenção de tocar. Ela não pediu, foi um ato de bondade. E essa bondade de Deus é que conduz a gente ao arrependimento. Hoje você pode se arrepender dos maus caminhos que você e sua família possam estar trilhando. A bondade dele é que talvez você nem tenha pedido, mas da mesma forma como ele esteve em Naim, hoje ele está aqui para cuidar e tratar de você e mudar a sua história. A provisão de Deus, eu fico pensando naquela mulher, pensando no futuro que ela teria. Ela não tinha essa expectativa de ter o seu filho de volta. Ela não saberia como ia ser, mas por causa agora da bondade de Deus e da intenção do coração de Deus de trazer restauração, todo aquele futuro foi transformado. Todo aquele cenário que aquela mulher idealizou dentro dela agora foi completamente transformado. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas das vezes a gente está vivendo uma situação difícil e a gente acha que a vida inteira será assim. Meu irmão, a tempestade vai passar. O tempo difícil ele vai cessar. E um tempo de bonança virá. Porque Deus permanece sendo bom. Então a gente precisa celebrar, ser grato e celebrar a vida que continua vivendo em você. E o último ponto que eu quero deixar com você é que toda família precisa de milagres. Toda família precisa de algo que, por mais que a gente tente ou pense, nunca será possível de eu e você fazermos. Talvez você esteja aqui e eu quero encorajar você a permanecer. E muitas das vezes a gente começa a fraquejar porque a situação não mudou, o filho não mudou, o resultado não chegou. E eu não sei por quanto tempo aquela turma daquele cortejo eles caminharam. E durante qualquer cortejo, a gente não tem a expectativa de que algo diferente aconteça. Eu sei que muitas vezes a gente, dentro da nossa casa e em várias famílias, a situação se tornou tão difícil e tão caótica que a gente simplesmente dá aquele assunto como encerrado e um cortejo começa a acontecer em direção a um sepultamento. Eu não sei há quanto tempo você está aqui, ou talvez você esteja nessa estrada, caminhando para só o sepultamento. Rodrigo, não tem mais jeito. Não tem mais jeito dessa situação mudar, eu não consigo fazer mais nada. Eu já falei, eu já fiz, eu já me expus, eu já desgastei, eu já gastei o recurso necessário, não consigo mais. Agora, já acabou, eu desisti. E é nessa hora que Jesus chega. E a Bíblia diz que ele toca aquele caixão e as pessoas que o carregavam aquele corpo, elas param.
E eu creio, meu irmão, que se você está aqui essa noite, o convite de Deus para você é: pare o cortejo que você talvez esteja vivendo na sua vida e perceba o toque de Deus trazendo novamente vida. A Bíblia diz que Jesus diz àquele jovem: rapaz, levante-se. E aquele jovem imediatamente levanta-se e começa a conversar. E a Bíblia diz que ele então devolve aquele filho àquela mãe. Talvez essa seja a oportunidade que Deus está lhe dando de parar esse curso de morte. Perceber o toque de Deus e retornar para a vida. Talvez Deus esteja dando a você a oportunidade de hoje ter o seu filho de volta, de ter o seu casamento de volta, de ter os seus pais de volta. Talvez Deus esteja dando a você hoje a oportunidade de ter os seus irmãos de volta, o seu irmão de volta. Meu irmão, o mesmo Deus que estava em Naim está essa noite aqui. E eu posso falar desse tema porque eu já compartilhei uma vez essa história da minha vida com a igreja. Um dia a minha família precisou de um milagre. Um dia, há muitos anos atrás, a minha história, a história da minha casa, não era como você a conhece hoje. Uma separação aconteceu entre os meus pais. E durante aproximadamente 2 anos, eles ficaram separados. E eu vivi essa família diferente. Era eu e a minha mãe. E se ela talvez permitisse, a gente teria vivido esse curso, esse cortejo de morte até um sepultamento. Mas um dia Jesus interveio na minha casa. E nesse caminho, eu não sei se você entende isso, durante esse tempo, o motivo da separação foi uma traição e um filho. E talvez você fale assim: Rodrigo, como é que pode reparar esse negócio? Eu não sei dizer a você. Da mesma forma que aquela mãe não saberia como resolver a situação de um filho morto. Mas eu sei dizer a você que a intervenção de Deus na minha casa trouxe restauração. A minha mãe não desistiu. E a história da minha casa, que podia ser uma tragédia, virou um grande testemunho para impactar a vida de tanta gente. Eu queria pedir a turma da música para subir, porque durante aquele tempo, o que a gente via, o que eu talvez pudesse ver, era só um túnel escuro. Não havia mais expectativa, não havia mais solução. E se talvez nós fôssemos, minha mãe, eu era muito novo, eu tinha apenas 4 anos. Se talvez a gente fosse guiado, ou ela fosse guiada pelo sentimento, ou por uma escolha humana. Eu não sei. Mas talvez nem eu mesmo estivesse aqui nesse púlpito hoje. Deus restaurou a minha casa. Deus me deu um irmão. E eu gosto de falar isso porque
Eu sei que não foi fácil para tudo isso acontecer, mas hoje eu posso dizer a você que não há sequelas dentro da minha casa. Meus pais novamente voltaram, mais uma irmã nasceu, mais um filho. A filha, né? Filha da restauração. A filha de um novo tempo. E é engraçado porque talvez se eu nunca falasse isso para você aqui, talvez você achasse que a minha casa, a minha família sempre viveu essa história. Sempre foi uma foto linda como essa. Mas não. A gente precisou de um milagre. A gente precisou da intervenção de Deus para que novamente a alegria voltasse. Para que a gente pudesse viver um novo tempo. Por que eu estou contando isso para você? Porque o mesmo Deus que um dia mudou a história da minha casa, Ele pode mudar a história da sua casa. O mesmo Deus que interveio, foi até aquela cidade só para tocar aquele jovem e ressuscitar ele. Ele pode dar uma volta lá na sua casa também. Talvez você que... É só um parênteses. Talvez que você está aqui hoje e talvez você casou de novo e seu cônjuge tem um filho de um outro casamento. Peça a Deus um amor incondicional por essa criança. Lembre disso. Porque às vezes tanta coisa acontece por causa de um esbarrão, de uma situação. Essa criança sofre. Eu sei, meu irmão, que isso não foi automático na minha casa, mas foi uma escolha que a minha mãe fez. Foi uma escolha de amar incondicionalmente. E eu posso dizer isso para você com toda a honestidade do meu coração. A gente vive uma família plena. Não perfeita, mas plena. O amor que envolve a mim, ao meu irmão e minha irmã, ele é pleno, ele é total. Como todo irmão, a gente tem vontade de enforcar um ao outro também. Mas a gente se ama, a gente se protege. Tem mais um pontinho que eu não consigo passar aí. Passa para mim. Toda família também precisa de reconciliação. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou aquele jovem, restituiu a sua mãe, ele estava morto e separado, não tinha mais comunhão nem com ela, nem com ninguém. Comunhão novamente aconteceu. E eu imagino que, como qualquer sepultamento, amigos estavam ali, talvez jovens que tinham sido criados com aquele jovem morto, parceiros da escola ou do trabalho, eu não sei. Aquela comunhão havia sido perdida e foi completamente restaurada. Eu não sei que tipo de comunhão na sua vida precisa ser restaurada. Talvez possa ser dentro da sua casa. Talvez possa ser dentro do seu quarto. Com seus filhos, talvez. Ou, como eu falei, com um irmão, um primo, um tio. Meu desafio para você hoje é... O propósito de Deus é trazer restauração sempre. E a gente, muitas das vezes, a gente se coloca numa posição de que não, cara, eu consigo, Rodrigo, eu consigo fazer. Eu queria dizer para você que em Deus,
com a atuação e a intervenção de Cristo, sim, a gente pode viver essa casa aí. Não pela minha e pela sua força ou vontade. Quando a gente vê os 10 mandamentos que foram dados para nós, você precisa entender isso. Deus deu aqueles 10 mandamentos para nós, para dizer para nós, você não consegue sozinho. Talvez um ou outro você fala, não, Rodrigo, eu garanto, eu não vou adorar outro Deus, ok. Mas o negócio começa a apertar. Quando ele fala para a gente não querer, não... Eu esqueci o termo, gente. Outra mulher. Cobiçar. Hoje o pastor André falou aqui, cara, se a gente olhar com um olhar impuro, já foi, já está errado. O pecado já entrou. Eu e você, a gente precisa só reconhecer que a gente precisa de um Salvador. Esse é o Evangelho. Deus não chamou eu e você para bater no peito e dizer, cara, eu consigo. Não. Eu e você sozinhos, nós não conseguimos viver uma família plena, não. Porque a gente tem as expectativas em nós. A gente tem as expectativas lá no alto. Mas quando ele chega, restauração, reconciliação acontece. Uma nova história começa a acontecer. E o meu desafio para você hoje é, talvez você precise sair desse lugar hoje. Talvez você saia até correndo. Talvez você precise passar na casa de alguém. Talvez você precise ligar para alguém. Talvez você precise abraçar alguém. E pedir perdão. Simplesmente para que ressurreição aconteça. Meu irmão, e o que acontece nessa hora é ressurreição. Porque um relacionamento que estava perdido, ele começa a palpitar novamente. Sangue começa a funcionar. O Espírito de Deus começa a intervir. Eu não sei que dor ou sofrimento está aí na sua vida há muitos anos. Ou que rolo que você se meteu. Mas nada pode ser tão grande quanto a morte daquele jovem. Nada é tão irreparável aos nossos olhos quanto a ressurreição. Então Jesus vai lá no pior caso. Intervenção dele. Restauração e reconciliação aconteceu. Mais uma vez eu digo para você, se Jesus saiu de uma cidade, andou provavelmente alguns quilômetros, só para tocar a vida daquela mulher e ressuscitar aquele jovem, Deus pode hoje, se você quiser, tocar a sua casa. Você pode se colocar de pé.